Tem um garoto na base do Manchester City que simplesmente tá destruindo e pode pintar em breve no time principal. No vídeo de hoje da série Quem é Ele, a gente vai apresentar pra vocês o flash português Carlos Borges, que talvez ganhasse do Mbappé numa corrida, que se inspira no Sadio Mané e que fez uma provocação pro Cristiano Ronaldo. Vem que eu te conto tudo. O Carlão é um jovem português de 18 anos, no momento da gravação desse vídeo ele tá prestes a fazer 19, que joga de ponta e parece ter potencial para ser titular de um clube gigantesco no futuro próximo. Isso por alguns motivos, né? O primeiro deles é que na base do Manchester City, o Carlos Borges tem mostrado uma arrancada e uma velocidade absolutamente surreais. Quando a gente vê alguns lances do cara, parece que ele tá jogando futebol com algum tipo de macete, saca? Porque na maior parte dos lances, ele é muito, mas muito mais rápido que os defensores, né? É uma explosão que a gente não vê todos os dias. Coisa assim, na minha opinião, que dá pra comparar apenas com jogadores muito velozes como Vini Júnior ou Mbappé, né? E que faz ele ser letal no 1 contra 1, ou seja, botou na frente do defensor, é difícil acompanhar ele na corrida. E também no contra-ataque, né? Se deixar espaço pro cara correr, já era. Mas a velocidade por si só não faz um jogador. A gente pode perceber, por exemplo, que o Adama Traoré é rápido que é um demônio, mas recentemente virou reserva no Wolverhampton. O Walcott era um cara elétrico, mas a carreira dele nunca deslanchou como a gente imaginava, né? E o Daniel James era rápido igual um raio, mas no Manchester United deu uma flopada monstra por não ter muito mais do que a velocidade para oferecer. Só que o Carlos Borges tem. Tanto é que nessa temporada de 2022-23 ele tá com números absolutamente impressionantes na base. Se liga, em 27 jogos na temporada ele tá com 24 gols e 15 assistências. São números que, cara, se tivesse no time principal, a gente estaria colocando ele como candidato a melhor do mundo, né? Mas obviamente estamos falando da base, os números lá tendem a ser mais inflados, então calma, muita calma nessa hora. Porém, ele talvez esteja jogando as duas competições de base mais fortes do planeta, né? Uma delas é a Premier League 2, que é como se fosse o campeonato inglês sub-21, e a outra é a UEFA Youth League, que é como se fosse a Champions League sub-19. Então assim, não são quaisquer campeonatinhos por aí não, tá? É um desempenho assustador que vem porque o Carlos Borges não é só um cara de correria. Ele joga de ponta esquerda e chega muito na área pra finalizar, né? Fazendo aquele facão da ponta pro meio e conseguindo ter muita tranquilidade em geral na frente do goleiro ali, com a perna esquerda que é a boa. É um cara que ao menos na base, tá? Parece não ter aquele problema que a gente viu nos primeiros anos de carreira do Vini Júnior, quando no Real Madrid, por exemplo, ele fazia muita coisa certa, mas na hora de finalizar, geralmente a bola é na arquibancada. E o Carlos Borges finaliza legal e também tem essas corridas muito boas, né? De oportunista, assim, ele sempre encontra ali o espaço mais vazio pra atacar, se colocando em boas situações pra meter o gol ou pra dar assistência pra algum companheiro ali, né? Isso torna ele um jogador muito potente, capaz de decidir partidas, e certamente tem alguns jogadores que você pode lembrar que tem esse tipo de característica. E aí quando perguntaram pro Carlos Borges em qual jogador ele se inspira, a resposta dele foi meio curiosa, porque ele não falou nenhum jogador do City não, tá? Ele escolheu um ex-jogador de um dos grandes rivais atuais, que é o Liverpool. Falou do Sadio Mané. Eu assisto o Sadio Mané, ele é um ponta top, um jogador de elite. Eu me inspiro nele, ele é rápido, direto, ele não complica muito, gosta de tabelinhas e quando precisa fazer as corridas, ele faz. E cara, rapidão, o Quem é Ele é um quadro que a gente fazia no começo aqui do canal Eurofoot, né? Fizemos sobre o Xavi Simons, sobre o Moukoko. Então me diz nos comentários se é algo que vocês ainda têm interesse em ver ou se, considerando aquilo que o canal se tornou hoje em dia, não faz mais sentido. E outra coisa que casa muito bem com qualquer jogador rápido e que o Carlos Borges tem é esse controle de bola mais próximo do corpo, sabe? Que facilita pra ele fazer dribles mais curtos ali, ele tem muita agilidade nos movimentos, né? E consegue mudar de direção na corrida com muita rapidez. Essa agilidade toda talvez seja porque ele é mais baixinho, né? Tem 1,69 m e essa combinação pode até ser uma desvantagem física num duelo com um zagueirão, por exemplo. Pô, se chegar o Van Dijk nele ali todo pequenininho, dar um jogo de corpo, se pá que o guri voa longe, né? Mas no duelo técnico e na velocidade pode ser muito benéfico pra ele, né? Então é isso que faz o Carlos Borges ser letal num contra um, porque ele puxa pra um lado, puxa pro outro com muita dinâmica ali, e geralmente o defensor é mais lentão, não tanca, não aguenta, não sabe pra que lado que ele vai, e aí o Carlos Borges já foi, né? E o cara começou jogando futsal, tá? Então esse lance de drible curto aí não é nenhuma novidade pra ele. E na real só isso meio que já distancia o Carlos
Carlos Borges e de tantos outros pontas que a gente vê no futebol mundial que surgem às vezes com uma velocidade absurda. O cara é um trem-bala na correria, mas que se tiver que se livrar da marcação num espaço curto ali, com a marcação apertada, tem alguns aí que são nulos. E sobre futsal, foi lá que ele foi encontrado, né? Ele tava jogando uma partida ali com os colegas e tal, e aí tinha um olheiro na arquibancada assistindo o jogo, de olho em outro jogador, sacou? Só que quando esse olheiro viu o Carlos Borges, ele mudou de ideia e falou: não, é esse guri aqui que eu quero. E com isso ele foi parar na base do Sporting de Portugal. Só que o guri era muito pequeno ali, né? Tinha 10, 11 anos, então ele nem percebeu o quão gigantesco era isso pra carreira dele, né? Ele era apenas um moleque, uma criancinha ali, tava apenas indo, seguindo o fluxo, né? Tipo, ele não tinha noção do que tava acontecendo, mas a partir dali, a vida dele mudou. Ele ficou um ano apenas no Sporting e depois acabou indo pra Inglaterra. Aí, uma curiosidade é que ele defendeu o Sporting, mas ele se declarou já como torcedor do Benfica, inclusive brincou ali com a possibilidade de se aposentar no Benfica daqui a muitos anos, né? Então ele chegou na Inglaterra e foi direto pro Manchester City em 2014. E isso muito porque o City tem uma estrutura muito bem definida e muito agressiva ali de contratação e desenvolvimento de jogadores nas bases, né? E essa mudança não se deu por causa do futebol, né? Acontece que quando ele tinha ali 10, 11 anos, os pais dele se mudaram pra Inglaterra, foram pra Leeds. Só que a princípio parece que tinha um primo do Carlos Borges que já jogava no Manchester City, e aí trocaram uma ideia ali e conseguiram um teste pro garoto, né? Ele fez o teste, foi aprovado e bum! Foi imediatamente pras categorias de base. E no começo ele não curtiu, porque imagina só, velho, o bicho era apenas uma criancinha, tava começando a se consolidar lá no Sporting, né? Se adaptar e tal, e aí tem que fazer uma mudança pra outro país, mudar de cidade. É algo difícil pra qualquer um e pra um molequinho assim, às vezes até mais, né? Inclusive a vida dele é meio louca porque a família vem originalmente de Guiné-Bissau. Ele nasceu em Sintra, pertinho de Lisboa, em Portugal, né? Ele é português. Cresceu uma parte lá e completou seu desenvolvimento como pessoa na Inglaterra. Mas assim, pelo menos na base, ele defende a seleção de Portugal. Inclusive ele disse, né, que quando foi chamado pela primeira vez pra seleção de Portugal ali, ele ficou muito feliz, que foi o melhor momento da vida dele, porque defender o seu país é um dos maiores sentimentos que existem. E também disse que nunca considerou defender a seleção de Guiné-Bissau, né? Então a gente já sabe que se esse maluco um dia virar um jogador top, a seleção que ele defenderá numa possível, sei lá, Copa do Mundo vai ser Portugal mesmo. Mas pra chegar na seleção é necessário muito comprometimento e lapidação das habilidades, né? Ele vem fazendo isso desde 2014, então, no Manchester City, passando por todos os degraus ali das categorias de base do clube, até chegar a fazer parte do elenco que venceu a Premier League Sub-18 na temporada 2021, quando ele meteu 13 gols e deu 19 assistências em 24 jogos, sendo eleito jogador sub-18 do ano, hein? Aí na temporada seguinte, em 21-22, ele vence novamente a Premier League sub-18, só que vocês sabem como é que é a base, né? Às vezes um jogador sobe um degrau, aí ele volta pra treinar com o time anterior, e com isso ele também fez parte do elenco que venceu a Premier League 2, que é como se fosse o campeonato inglês sub-21, né? Então desde pequeno ele já é vencedor, né? E talvez isso traduza na mentalidade dele. Eu vi uma entrevista com o cara em que ele disse que desde moleque ele já ficava botando metas pra si mesmo, pra bater em termos de gols e assistências e tal, o que pode ser muito ruim, né? Porque, tipo, tu pensa um garotinho pequenininho já se forçando até essa pressão toda de ficar alcançando metas e tal, mas ao mesmo tempo também pode indicar que ele tem um espírito muito ambicioso, né? Dentro do futebol aí. E um negócio que eu gostei nas metas dele é que ele faz gols e assistências pau a pau. Então, pra temporada 21-22, por exemplo, ele colocou pra si mesmo a meta de dar 15 assistências e fazer 15 gols na temporada. Ou seja, ele não é um cara fominha, né? Ele também tem sede de servir os seus companheiros ali. Inclusive, numa entrevista que eu vi dele, ele disse que comemora assistências igual ele comemora gols, tipo que ama dar passe também, saca? E isso certamente num time como o Manchester City, no profissional, né? Se ele subir, que joga um jogo tão coletivo, seria excelente pra ele. Então, cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer com um jogador, né? Tem alguns que brilham absurdo na base, como o Bojan, do Barcelona, por exemplo, e depois, por um motivo ou por outro, acabam flopando. Outros, como o Dele Alli, chegam a atingir um ápice absurdo, por exemplo, de destruir o Real Madrid numa Champions League, mas depois ele parece que meio que perdem o interesse pelo futebol e tal. É impossível prever, principalmente a questão psicológica do jogador, ou a parte de lesões que ele possa vir a ter, né? Mas ao que parece, esse garoto Carlos Borges tem muito, tanto na parte técnica quanto na mental, pra ser um jogador de elite. E pra vocês verem quando ele parece pé no chão, quando ele meteu mais de 30 participações diretas em gol numa temporada, ele começou a sair na mídia, né? Virar notícia e tal. Aí perguntaram pra ele, tipo, pô, cara, tu ficou nervoso, né? Que tu virou
meio que uma celebridade assim. Aí ele tipo, não, nada mudou, só continuei fazendo meu trabalho. Parece ser um cara de sangue frio, né? E teve uma vez que ele saiu na mídia meio que provocando. Num derby de base contra o Manchester United, o garoto Carlos Borges simplesmente meteu 4 gols. E nessa época, o Cristiano Ronaldo ainda era jogador dos Red Devils. E aí como é que o Carlos Borges comemorou um dos tentos dele? Metendo aqueles dedos cruzados com a mão no peito assim, né? Igual o CR7 fazia. E aí nas redes sociais a galera, nossa, mas provocou o CR7, blá blá blá. Só que na real não era uma provocação. O Carlos Borges falou isso em entrevista. Ele é português. Tipo assim, o Cristiano Ronaldo é um ídolo pra ele. Ele ama o Cristiano Ronaldo, mesmo ele sendo do City e o Cristiano na época jogando no United, né? Então não tinha nada de provocação, era só uma homenagem a um ídolo do guri. E com tudo isso, a gente pode ver Carlos Borges brilhando pelo time principal em breve. Olha, a competição no Manchester City é muito acirrada, né? E geralmente o clube acha mais fácil pagar, sei lá, 50 milhões num reserva do que subir algum guri da base. Porém, o Guardiola tem se esforçado, cara. O Foden, por exemplo, foi um guri que ganhou confiança aí nas mãos do Guardiola, depois virou titular do City. Recentemente o Palmer recebeu chances no time principal. O Rico Lewis é um lateral que o Guardiola tá apaixonado aí e que fez até dar confiança a ele pra liberar o Cancelo pro Bayern de Munique por empréstimo. Então assim, o Pep tem tentado, né? Ainda que as oportunidades sejam difíceis pra molecada. E inclusive o Carlos Borges já foi chamado algumas vezes pra treinar com o time principal. Jogar, né, oficialmente por enquanto não, mas pra treinar sim. Só que, cara, mesmo que o Pep não ache um espaço pra ele na equipe, é engraçado porque, tipo assim, o futebol que ele tem jogado na base credencia o guri a conseguir, de repente, uma chance em alguma outra equipe que costuma dar mais chances pra jovens, né? Por exemplo, Benfica, Porto, Borussia Dortmund, são equipes que estão sempre de portas abertas pra jovens como ele e que não titubeiam muito, né, antes de botar o cara pra jogar. No Dortmund, por exemplo, o Sancho e o Bino Gittens, mais recentemente, vieram justamente do Manchester City e logo com 17, 18 anos já estavam jogando no time principal. Então, quem sabe, né? Ele, como português, disse que admira muito o Cristiano Ronaldo. Na entrevista também ele lembrou do Luizão, olha só, o ex-zagueiro brasileiro, né, do Benfica, disse que era um líder nato e tal. O Carlos também disse que se inspirou no passado em jogadores ex-City como o Sterling e o Sané, e que dentro do clube lá conta com a ajuda do Foden e do Mahrez, que são jogadores que acompanham o desenvolvimento dele ali, dão dicas, tal. Aquela coisa, né, velho? Um jogador experiente ajudando um mais jovem a se adaptar é sempre importante. E ele também disse que estar no esquadrão principal do Manchester City é o seu maior sonho, aquilo pelo qual ele lutou e treinou a vida inteira. Então, pra fazer uma avaliação final, puxa aqui uma régua de potencial, e eu diria, cara, olhando assim, que por tudo que eu pesquisei sobre ele pra esse vídeo, o potencial dele creio que tá bem alto, tá aqui assim pra 8,5, 9, tá? Me parece ter nível pra ser titular de um dos grandes clubes do mundo aí no futuro. O que vocês acham do Carlos Borges e o que vocês acham deste quadro? Quem é ele? Gostam ou não gostam? Quais outros jogadores poderiam pintar por aqui? A gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!